pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. Muitas saudades de vocês. São do caderno do aluno, Sistema de Equações. Aqui a gente vai fazer atividade 25. Duas locadoras de automóveis, A e B, estipulam a remuneração de seus serviços da seguinte maneira. Então, a locadora A, ela põe um valor fixo de R$ 80,00 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. A locadora B põe um valor fixo de R$ 120,00 mais R$ 1,00 por quilômetro rodado. Com base nesses dados, determine o A. O valor a ser pago às locadoras A e B pelo aluguel de um veículo que rodou 140 quilômetros. Pessoal, então aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é transformar em sentença matemática aquilo que a gente acabou de ler. Então, entender as informações que ele trouxe pra gente. Então, aqui, o nosso foco vai ser primeiro na locadora A. Na locadora A, ela tem um valor fixo de R$ 80,00. Então, o valor que eu vou pagar vai depender de R$ 80,00 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Então, é R$ 1,20 por quanto eu vou caminhar, por quanto eu vou andar, né? Por quanto eu vou rodar no carro. Então, aqui, o X, ele é a minha variável, ele está representando o quilômetro rodado. E ele vai ser o termo onde a gente vai substituir e vai verificar o valor que nós vamos pagar, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter R$ 80,00 mais R$ 1,20 por 140 quilômetros, porque é o que o exercício trouxe. Ele quer descobrir quanto que eu vou pagar andando 140 quilômetros. Aqui nós temos duas operações, certo? Nessa sentença matemática. A operação da adição e da multiplicação. Então, lembrando que entre a adição e multiplicação, quem vem primeiro é sempre a multiplicação. Isso são regrinhas básicas, mas que se eu erro, eu errei o exercício inteiro, tá bom? Então, isso nós aprendemos lá no fundamental e que temos que carregar para o resto da vida. Então, vamos lá. Aqui, eu fiz primeiro a multiplicação, então 1,20 por 140, que deu 168. E aí, agora a gente vai juntar com 80, que é o valor fixo. E eu vou ter R$ 248,00. Então, se eu vou caminhar, né, rodar com o carro 140 quilômetros, eu vou pagar R$ 248,00. Isso alugando na locadora A. Agora, a gente vai verificar na locadora B, que é o que ele pediu. Na locadora B, ele tem um valor fixo de R$ 120,00, mais, então, ó, só seguindo o que ele trouxe, mais R$ 1,00 por quilômetro rodado. Então, R$ 1,00 por X. Então, mais X aqui, a gente não precisava nem pôr esse R$ 1,00, tá? Só a letrinha X já era suficiente. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter 120, que é o valor fixo, mais 1 vezes 1, mais 140. Lembrando que primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, eu vou ter 120 mais 140, R$ 260,00. Então, aqui, se eu for verificar qual é a melhor locadora, qual é a locadora mais vantajosa, nesse caso, a locadora A é a mais vantajosa. Então, se eu for em espaços curtos, né, a locadora A é a mais vantajosa, tá? Então, aqui, nesse caso, na A eu vou pagar 248 e na B, R$ 260,00. Então, vamos lá, seguindo o exercício. Na letra B, ele trouxe assim: o valor a ser pago às locadoras A e B pelo aluguel de um veículo que rodou 300 quilômetros. Então, aqui ele aumentou, então vai caminhar mais, né? Vai andar mais com o carro. Vamos lá.
Na locadora A, eu vou ter lá o valor que eu vou pagar, que vai ser igual a 80 mais 1,20 por quilômetro, por X. Então, 80 mais 1,20 vezes 300. Lembrando que primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, aqui a gente vai ter 80 mais 360. Então, na locadora A, quando eu caminhar 300 quilômetros com esse carro, eu vou pagar R$ 440. Na locadora B, o que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou ter 120 mais R$1 vezes 300. Então, 120 mais 300. E aí, eu vou ter 420. Então, na locadora B, a gente percebe que quanto mais longe eu for, mais vantajoso vai ser. Certo? Então, aqui já dá pra gente perceber isso, porque quando a gente caminhou 140 quilômetros, o que aconteceu? Quem foi mais vantajoso? Foi a A. Então, a distâncias mais curtas, o A vai ser vantajoso. A distâncias mais longas, o B vai ser mais vantajoso, porque eu vou cobrar menos por quilômetro rodado, certo? Agora, vai ter um momento onde os dois vão ser iguais e que vai ser essa divisa do quilômetro rodado ser mais vantajoso para um e para outro. Então, a gente já viu que essa diferença, certo? Fazendo a alternativa A e B. Agora aqui, a partir de quantos quilômetros rodados torna-se mais econômico alugar o automóvel em B do que em A? Então, aqui ele quer saber quando o B é mais vantajoso, certo? Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Para o B ser mais vantajoso, o que eu preciso? Pagar menos, não é isso? Então, quando que o B vai ser menor do que o A, tá bom? Ou o A maior do que o B. Então, aqui eu usei o sinalzinho falando que o A vai ser maior do que B, porque é isso que eu quero saber, né? Para o B ser mais vantajoso é porque eu vou pagar menos, certo? Então, ele vai ser menor do que o B. Mas, gente, eu usei esse sinal aqui. Eu poderia utilizar o sinal de igual, tá? Então, não tem, aqui, assim, não tem problema. Se eu colocasse o sinal de igual, eu ia chegar na mesma resposta, só que na hora de dar a resposta final, eu ia ter que falar que a partir de tantos quilômetros, né, a mais, o B ia ser mais vantajoso, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, eu peguei a primeira equação, que representa a locadora A, e peguei a segunda equação, que representa a locadora B. E aí, a gente vai descobrir em quantos quilômetros. Então, o que eu quero descobrir? O X, certo? É isso que eu quero descobrir aqui, o valor de X, tá? Os quilômetros, que está representado pela letra X. Então, por isso é muito importante eu saber o que eu estou achando. Eu ler o exercício, eu saber o que cada letrinha representa, tá? Para eu saber o que eu preciso achar. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos separar, né, o que é X para um lado, o que é os números sozinhos para o outro. Então, aqui eu vou ter, olha, 1,20 menos, porque, lembrando, ó, o X que está aqui positivo, quando ele trocar de lado, a operação vai inverter, certo? Então, vai ficar menos X. E aqui eu vou ter 120, ó, o 80 trocou de lado, menos 80, beleza? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter 1,20 menos X, então, aqui vai me sobrar só 20 centavos, né? E, então, 20 centavos de X e 120 menos 80, que vai me sobrar 40. Então, aqui, o que eu vou encontrar para aquilo que ele me perguntou? Que o X tem que ser maior do que 200, porque aqui eu vou fazer 40 dividido por 0,20, né? Porque lembra, o 0,20 está multiplicando quando eu tenho
uma letra e um número grudadinho sem sinal nenhum entre eles, indica que está multiplicando. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 40 dividido por 0,20 vai dar 200. Então, quer dizer que quando x for maior do que 200, o B vai ser mais econômico. Então, eu alugar no B vai ser mais econômico. Se eu for caminhar 200 quilômetros, qualquer um dos dois vão ser iguais. Se eu tivesse utilizado o sinalzinho de igual aqui, eu ia descobrir que o x é igual a 200. Então, isso quer dizer que o sinal de igual está falando que a locadora A é igual à locadora B. Então, quer dizer que quando eu for andar 200 quilômetros, tanto faz eu alugar na A ou na B. Agora, se for 201 quilômetros, a locadora B já se torna mais econômica. Se eu for caminhar menos que 200 quilômetros, a locadora A é mais econômica. Então, vocês estão vendo que isso aqui serve para analisar, tá? Eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que... Então, quer dizer, isso está embutido no nosso dia a dia. Então, é muito importante que vocês entendam o sistema, que vocês dominem o sistema. Tá? Ele veio para ajudar a resolver esse tipo de problema. Quando a gente não sabe, precisa analisar as informações. Tá? É dinheiro no bolso aqui. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham entendido. E é isso, tá bom? Obrigada. Espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aí para tirar, ou pelo WhatsApp, ou pelo YouTube mesmo, ou pelo Teams, tá? Vocês sabem como falar comigo e eu tô à disposição de vocês. Beijos, muitas saudades.